Pai, que privilégio podermos nos reunir nessa manhã para ouvirmos o recado que o Senhor tem para nós. Te louvamos pela vida dessa igreja, te louvamos pela vida da liderança dessa igreja que tem prezado, ó Pai, pela qualidade do ensino das Escrituras. Te louvamos, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que nos alcançou, que nos resgatou do domínio das trevas, ó Pai, e permite que a gente tenha acesso e comunhão com o Senhor, ó Pai. Tire tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa atenção nessa manhã e fale aos nossos corações através da Tua palavra, ó Pai. Reconheço que não sou digno de estar aqui, ó Pai, na frente dessa classe. Reconheço as minhas limitações, mas como aprendemos no estudo das Escrituras, a obra é integral do Senhor, ó Pai. Somos apenas um instrumento nas Tuas mãos. Tire qualquer nervosismo, qualquer sentimento que possa atrapalhar também a condução desse momento. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Vou pedir um minutinho, licença para aqueles que me conhecem. Tem muitos rostos aqui conhecidos, mas também tem pessoas que eventualmente não me conhecem. Eu queria me apresentar. Meu nome é Lucas, mais conhecido como Luquinha, por conta de ter o mesmo nome do meu pai, que está aqui à frente. Sou casado com Marina, somos casados há 19 anos. Temos 3 filhos, João Pedro de 14, Lara de 12, Luiz Felipe de 7. Eu e minha esposa somos membros da Igreja Fonte há aproximadamente 25 anos. Atuo ou trabalho, sirvo ao Senhor no Ministério de Adoração e Artes. Sou um servo do nosso querido amigo Eusébio, que está aqui. Acho que mexeu no cabo ali. Sou formado em administração de empresas, trabalho no segmento de solda. Se você tiver curiosidade, meu tio chegou, Eduardo. Está aqui, ó, pode perguntar para ele que ele sabe tudo sobre solda. E como hobby, atualmente eu pratico ciclismo de estrada, mountain bike. E se você está precisando de uma forcinha para sair da inércia, conte comigo aí, que se você precisar, vão tirar o pó da bicicleta. Foi aí. Dando sequência no tema do curso do Ministério de Homens nesse bimestre, eu fiquei com a responsabilidade de trazer uma reflexão em mais uma das perguntas que o Senhor Jesus fez. E logo o slide volta, mas eu já vou falando. A pergunta que nós vamos trabalhar hoje, ela está registrada no Evangelho de Marcos, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história também está narrada nos Evangelhos de Mateus, de Lucas e de João, mas o texto... Deu uma corrida aqui. O texto base, nós vamos utilizar do Evangelho de Marcos. Embaixo estão as referências do milagre nos Evangelhos. Se você, como eu, frequenta a igreja desde pequeno, talvez essa seja uma das primeiras histórias que a gente aprende na escola dominical. E eu lembro das professoras ou professores que utilizavam dos recursos tecnológicos da época, que eram os famosos flanelógrafos. Quem aqui é da época do flanelógrafo? Hã? O Alex não ouviu falar? Depois a gente ensina para ele. E quando Alex lançou esse desafio, eu fiquei meditando num texto relativamente simples, tão conhecido, e como a gente poderia aproveitar dessa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos e aplicar em nossas vidas. E a primeira coisa que me veio à mente foi: por que Jesus fez essa pergunta? Será que ele precisava
saber a quantidade de pães e peixes disponíveis para ele realizar um milagre e alimentar toda aquela multidão? Será que Jesus quis ganhar tempo ao estar diante daquele desafio? Ele falou: vou lançar mão dessa pergunta, assim eu tenho tempo para pensar no que vou fazer. E enquanto eu refletia nessa história, me veio um exemplo na mente. Eu fiquei pensando numa situação hipotética, onde estou no shopping com um dos meus filhos, nesse exemplo eu vou usar o menor, e a gente passa em frente a uma loja de brinquedos, e ele faz a seguinte pergunta: pai, podemos comprar determinado brinquedo? E eu falo para ele que não, e lanço o desafio dele conseguir recursos ou trabalhar, fazer algumas atividades para poder comprar aquele brinquedo desejado. A gente conversa sobre o que fazer em casa, algumas atividades, lavar o carro, algumas tarefas domiciliares, ou até mesmo pedir dinheiro para os avós, para os tios, em datas comemorativas ou especiais, e ele começa a juntar o dinheirinho dele. Passado um tempo, a gente está passeando no shopping novamente, passamos em frente a uma loja de brinquedo, e qual é o brinquedo que está exposto ali na vitrine? O brinquedo que ele pediu da outra vez. E ele vira para mim e fala: pai, podemos comprar esse brinquedo? Eu não acompanhei de perto quanto ele arrecadou de dinheiro nesse período, mas resolvo entrar na loja, a gente analisa, perguntamos o preço para a vendedora, e aí eu faço a pergunta mágica para ele: quanto você tem? Eu não estou preocupado exatamente com o quanto ele levantou de dinheiro. No meu coração, eu já estou decidido a comprar aquele brinquedo para ele. Vi o esforço dele ao longo de todo esse tempo, vi o comprometimento dele, mas eu faço essa pergunta com o objetivo de envolvê-lo naquela situação. Apesar dele ter trabalhado para aquilo, não deixa de ser uma pergunta reflexiva. Desculpa, esqueci de colocar aqui. E então ele fala para mim o quanto tem e eu falo: ok, filho, nós vamos comprar. Então a gente sabe que essa pergunta ela não foi feita, já estou aqui fazendo uma inferência, por falta de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas ele identificou ali uma oportunidade de envolver os discípulos no milagre que estava para acontecer. Ele queria que os discípulos reconhecessem a necessidade, participassem da solução, mas com qual objetivo? Que eles aprendessem sobre a magnífica capacidade de Deus de multiplicar o pouco em abundância. Assim, eu queria que nós trabalhássemos a seguinte ideia, e esse é o título da nossa aula de hoje: reconhecendo a providência divina e a participação humana. No milagre da multiplicação dos pães, não foi a única vez que o Senhor Jesus ou que Deus operou algum milagre utilizando uma pessoa, alguém, uma situação. E eu queria convidar vocês a passearmos por selecionei aqui 4 histórias para a gente relembrar. E antes de entrarmos nelas, eu queria pedir para que vocês abrissem, queria separar aqui em 4 pessoas, uma para cada história. Eu vou falar os textos, se alguém puder se manifestar, assim a gente sabe quem vai ler. A primeira delas está registrada em Êxodo 14, versos 15 e 16, e depois a gente lê 21 e 22, a hora que chegar na hora eu lembro vocês dos versículos. Quem pode ficar com o Êxodo? Meu pai, Lucas. Pepe, fica com o próximo, Atos 2, de 1 a 6 e 41. Quem pode ficar com 1 Reis 17,
12 a 16. Fernando? Fabrício, fica com 1 Reis 17, de 12 a 16. Fabrício, Juízes 7, 7. Versículos 15 a 16 e depois 21 e 22. Vamos começar com esse texto. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O que está acontecendo aqui nessa história? Bem resumidamente, o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito. Deus faz o povo rodear no caminho do deserto, pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E aí ocorre a perseguição dos egípcios e a passagem pelo Mar Vermelho. O que a gente pode tirar dessa história? Moisés, com apenas uma vara, um cajado, mas com coração disposto a obedecer ao Senhor, ele executa aquilo que é determinado e o mar se abre para o povo passar. Então essa é mais uma das histórias onde Deus realiza algo através de alguém. Nesse caso ele usou Moisés e a vara e o cajado. Continuando, vamos agora refletir sobre a festa do Pentecostes. Quem ficou? Pepe? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito se capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se numa multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E o 41? 41, peraí, já vou chegando. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Certo. Então a festa do Pentecostes, ela possuía dois significados. No contexto judaico, eles celebravam as colheitas e também relembravam a entrega da Torá. Se vocês se lembram, essa festa ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Também marcava o final da colheita da cevada e o início da colheita do trigo em Israel. E, no que diz respeito à Torá, eles celebravam o dia em que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. No contexto cristão, o Pentecoste ele celebra a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, conforme está narrado no Evangelho de Atos. E este evento ele é considerado o nascimento da igreja cristã, pois marcou o início da pregação dos apóstolos e a disseminação do cristianismo. Os discípulos recebem o Espírito Santo, começam a pregar de forma corajosa, resultando, como nós vimos no verso 21, na conversão de muitos. Neste evento, o que Deus faz? Ele multiplica o efeito das ações humanas, utilizando os discípulos, e os discípulos agem com fé.
Então, mais uma providência divina usando as pessoas. Vamos olhar. Desculpa, não coloquei o texto aqui. Vamos para a terceira história, a viúva de Sarepta, que está registrado no livro de 1 Reis 17, versos 12 a 16. Fernando, né? Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela se foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aqui, no verso 12, obrigado, Fernando, Elias pede para a viúva trazer um bocado de pão, e ela responde o que nós acabamos de ler, mas, mais uma vez, o Senhor provê. Nesse caso, a viúva, ela obedece o profeta Elias, ela oferece do pouco que ela tinha e, como resultado da obediência, o alimento durou por muitos dias. São histórias conhecidas, às vezes a gente lê e não pensa na profundidade da ação do Senhor e do privilégio que alguns têm, ou que nós temos, alguns eu digo nessas histórias, mas nós temos até hoje, de participarmos da obra dele. E a última história que eu trouxe para refletirmos é a história de Gideão, que está registrada no livro de Juízes, capítulo 7. Fabrício, você pode ler para a gente? O Senhor disse a Gideão: os 300 homens que comeram a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Também uma história bastante conhecida. Gideão, ele está com um exército de milhares e o Senhor vai falando com ele e reduzindo esse exército a 300 homens. Com tão pouco, mas seguindo a estratégia que o Senhor tinha para ele e para o povo, o que acontece? Gideão vence os midianitas, mostrando que a força, nesse caso, não vinha da quantidade de combatentes ou de soldados, mas de um alinhamento com a vontade do Senhor. Vimos então como o Senhor usa o pouco que temos para realizar grandes obras. E agora eu queria convidar vocês para a gente pensar na aplicação dessa lição em nossas vidas, como podemos ser participantes ou ativos na obra do Senhor. Voltando para a história da multiplicação dos pães e dos peixes, ao multiplicar os pães e os peixes, o Senhor Jesus não somente alimentou as multidões, mas ele fortalece a fé dos seus discípulos. Ele mostrou que, independente da magnitude do desafio, a solução começa com aquilo que nós temos. Muitas vezes a gente começa pelo que nós temos para avaliar se devemos, inclusive, perguntar para o Senhor se Ele pode ou se Ele quer fazer alguma coisa com aquilo. Como seguidores de Jesus Cristo, nós somos chamados a não apenas observar passivamente, mas a contribuir
ativamente no trabalho do reino. Quais são os recursos que o Senhor tem colocado nas suas mãos para ser usado por Ele na obra dele? A pergunta é: quantos pães vocês têm? E eu queria começar desenvolvendo a ideia de que pão nós vamos tratar ou trabalhar como recurso. Então, quais são os recursos que o Senhor tem confiado a cada um de vocês, a cada um de nós? E aí eu começo com uma definição do dicionário. Das 6 definições, a gente vai ficar com a última. Recurso é o meio, o que serve para alcançar um fim. Então vamos pensar nessa ideia, aquilo que nós temos para alcançar um fim, no nosso contexto, o fim é a obra do Senhor. Quais são os pães ou os recursos que nós temos? Eu selecionei aqui 5 para a gente conversar. O primeiro deles, tempo. O segundo, dinheiro. O terceiro, dons e talentos. O quarto, oração. E o quinto, a palavra de Deus. Enquanto eu montava essa lista, a primeira coisa que eu pensei foi: impossível nós entregarmos o nosso tempo, os nossos recursos, dons e talentos sem uma vida prática de oração e de estudo na palavra de Deus. Oi? Não. Não está em ordem de prioridade. Como você pode oferecer os recursos que o Senhor tem confiado na obra dele? Começando pelo tempo, eu queria fazer uma rápida explicação e uma divisão dos 2 tempos encontrados na Bíblia. O primeiro deles é a palavra grega cronos, que é o termo que nós iremos utilizar nesta aula, que diz respeito ao tempo cronológico, ao tempo quantitativo que a gente pode medir. Ele é medido em unidades de tempo, como segundos, minutos, horas e dias. Enquanto que o kairos, ele não pode ser medido, é experienciado como um momento oportuno ou significativo, utilizado para descrever momentos especiais. Vamos ver aqui 2 versículos bíblicos onde essas palavras estão aplicadas. Atos 1, de 6 a 7 diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo, o cronos, em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, nesse texto, a palavra utilizada para tempo é a palavra cronos. Kairos a gente encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido. Tempo, o kairos. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Características do tempo. Do cronos, ele é limitado. Todos nós temos as mesmas 24 horas todos os dias, não tem como a gente aumentar ou diminuir. Ele é quantitativo, como eu disse, a gente pode medir, mensurá-lo. E ele também é irreversível. Importante a gente lembrar que aquilo que passou não volta. Para nós que somos pais de filhos pequenos, muitas vezes, não sei se acontece com vocês, a gente para e olha e fala assim: o tempo está passando rápido. Parece que foi ontem que ele nasceu. E aí começa uma reflexão: como eu tenho utilizado o tempo com meu filho? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas responsabilidades e devemos de educar, de corrigir, de ensinar, mas também temos outras atividades e tarefas para realizar, e quando paramos para pensar, a gente fala: poxa, acho que eu poderia ter gasto mais tempo com os meus filhos.
Imagino que quando os filhos crescem, os pais também olham para trás e falam: puxa, podia ter feito algumas coisas diferentes, até trabalhado menos, não no sentido de sermos irresponsáveis com o trabalho, mas não trabalharmos horas extras ou mais de um trabalho, seja como for. Como a gente tem trabalhado essa questão do tempo da nossa vida? Essa é a primeira reflexão da prática dos recursos que o Senhor tem confiado a nós. Como você tem usado o seu tempo? Temos considerado comprometer parte dele, do tempo, servindo os nossos irmãos da igreja? Estamos engajados em algum ministério? Nossa igreja tem tantas demandas e vira e mexe a gente escuta que está faltando pessoas para ajudar. Está na sua lista de prioridades separar um tempo para servir a igreja? A gente tem pensado em usar o nosso tempo disponível para alguma atividade ao serviço do não cristão? Vocês estão sensíveis e atentos a isso? Ou o tempo que vocês têm usado somente com o trabalho, com as atividades da sua família e com os irmãos da igreja? Eu sei que quando fala de tempo com não cristão, da perspectiva cristã, de a gente usar isso a serviço do Senhor, compartilhando o evangelho, às vezes não é tão fácil, tão gostoso, porque demanda um certo trabalho, a gente precisa se relacionar, a gente precisa estar preparado para conversar sobre a palavra de Deus, e isso faz com que a gente procrastine essa responsabilidade que todos nós temos. Então precisamos nos relacionar, precisamos pensar em gastar tempo com os não cristãos, com foco no evangelismo, como que eles vão conhecer a palavra do Senhor, como serão alcançados. Obviamente aqui não estou dizendo que a obra é nossa, a obra é exclusiva do Senhor, mas Ele nos usa. Quantos pães vocês têm? Eu trouxe algumas imagens de coisas que tomam o nosso tempo hoje. Né? Cada vez mais a gente se pega mergulhado em alguns aplicativos ou streamings de filmes. Como isso toma o nosso tempo? Não estou dizendo que é totalmente ruim. O problema é quando a gente não sabe administrar ou a gente administra de uma forma a não priorizar o reino do Senhor. Quanto tempo você gasta com seriados do Netflix? Quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Né? Os celulares têm lá o tempo de uso para a gente poder, quem quiser, avaliar quanto tempo está gastando. O WhatsApp hoje virou também uma ferramenta que consome bastante tempo se não soubermos usar. A gente vê algumas pessoas chamando isso de ladrões do tempo. São atividades ou situações que consomem o nosso tempo de forma desnecessária, desviando-nos das tarefas importantes e impactando negativamente nossa produtividade. E aqui eu estou olhando para os aplicativos, quando a gente utiliza de forma fútil, também são aplicativos muito usados como ferramentas de trabalho, eu não estou levando para esse lado, tá? Estou levando para o lado do lazer ou do ócio. Ou também algo que pode roubar o nosso tempo são os nossos hobbies. Eu sou uma pessoa que sofro muito com isso, gosto muito de diversas atividades, tenho que sempre estar fazendo um inventário na minha vida de como eu estou usando o meu tempo. Teve um dia, algumas semanas atrás, tem dias que eu acordo 4 da manhã para pedalar, e eu estava saindo de casa por volta de 4h40, meu carro. Eu saí do condomínio e falei, o que eu estou priorizando? Rapidamente eu pensei, acordei às 4, vou começar a pedalar às 5 até às 7, vou chegar em casa às 7h30, das 4 às 7h30, 3h30 dedicada a uma atividade física, a um hobby. E o Senhor? Será que eu estou disposto a acordar 4 da manhã para estudar as Escrituras?
para me relacionar com Ele através da palavra, através da oração. E nesse dia eu fiz meia volta, voltei para casa, falei, vou priorizar o meu momento com o Senhor, que era algo que já vinha me incomodando outras vezes. E nesse dia, confesso a vocês que tive um momento muito especial com o Senhor, e a palavra que Ele trouxe para mim naquela manhã foi muito preciosa, motivo e alvo de muita reflexão ao longo do dia. Não sei qual é o seu, está aqui a foto, fotografia, música, futebol, pintura, cavalo, jogos. O que você tem feito com o que o Senhor tem dado a você? Nós que temos filhos pequenos, sabemos do desafio que é lidar com a gestão do tempo, do que os nossos filhos estão fazendo e consumindo. Aqui, Luciano, sim, eu coloquei uma hierarquia para a gente refletir de que lado nós estamos. Será que nós estamos priorizando Deus, a família, pois o trabalho, a igreja e deixando o lazer por último? Ou você está do lado de lá, muitas vezes priorizando o trabalho, depois você fala, puxa, eu trabalho tanto, eu preciso ter meu momento de lazer, afinal é ali que eu extravaso, coloco as emoções para fora. Uma vez estou preparado para chegar em casa, agora estou aliviado, vou enfrentar o desafio que eu tenho em casa. E a igreja, ou as coisas do Senhor, ela tem um pequeno espaço na sua vida. Tem um livro que eu não li, mas li um resumo, eu achei muito interessante o que é colocado lá, queria ler rapidamente sobre algumas sugestões do que fazermos com o nosso tempo. Primeiro, liste suas prioridades. Lembrando que Mateus 6,33, nós lemos, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As Escrituras deixam clara que devemos ter prioridade na vida e é necessário buscar primeiro o que é essencial. Portanto, faça uma lista e comece por aquilo que é prioridade e aí você avalia como está a utilização do seu tempo. 2. Não desperdice o tempo com futilidades. 2 Timóteo 2,16 nós lemos, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Provérbios 12:11 diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Além de fazer a lista de prioridades, enumere ou elenque aquelas atividades improdutivas que você e eu fazemos, que roubam tempo, e seja radical. Teve uma época que eu cheguei a apagar um aplicativo do meu celular que me atrapalhava. Tem um livro muito interessante, Faça Tempo, esse eu li. Os autores, eles trabalharam, um deles, se não me engano, na Google, e um outro, não lembro a empresa, e eles estavam contando como essas empresas trabalham para que a gente fique cada vez mais dependente e queira usar as ferramentas tecnológicas, os aplicativos. 3. Invista em atividades produtivas. Mateus 9:35-38, ele resume o ministério de Jesus. Fica claro que Jesus só investia em atividades produtivas. Ele percorria as cidades ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando os enfermos. E nós temos pensado no uso do nosso tempo, de alguma forma ajudar pessoas, dedicar-nos aos estudos, oração, ler a palavra, estar com a família, colaborar com a igreja ou em trabalhos humanitários? Como é que está? Quantos pães nós temos? O que nós temos feito com ele? Delegue. Muitos de nós, acho que isso é um desafio aqui para muita gente, nós ficamos assoberbados
porque não paramos para pensar o que podemos delegar, de tal forma a não ficarmos cansados e sobrecarregados. Utilize essa ferramenta para você ficar mais tranquilo e poder priorizar aquilo que é prioridade. Temos a história de Moisés, onde o seu sogro, Jetro, recomenda para ele que ele escolha pessoas e delegue tarefas para que ele não fique sobrecarregado. Estava tudo em cima dele. Como é que está isso na sua vida? Cultive a pontualidade. Acho que aqui todos concordam comigo que o nosso forte ou forte da nossa cultura não é a pontualidade. Muitas vezes marcamos compromissos às 2, sabendo que só poderemos chegar às 3, ou sem ter certeza que poderemos chegar às 2, e deixamos a outra pessoa esperando, perdendo tempo. Será que é isso que o Senhor espera de nós? Romanos 12:11 diz: nunca lhes falte o zelo. Quando nós não somos pontuais, nós demonstramos que somos um profissional desleixado. A gente não tem compromisso com aquilo que a gente concordou ou acordou. E 7, aproveite as oportunidades. A palavra oportunidade deriva do latim porto. A ideia é fazer uma associação entre eventuais possibilidades e a imagem de um navio que aproveita o vento favorável para voltar ao porto. Há muitas chances ao longo da vida, mas as boas oportunidades, elas são raras ou não são tão grandes como as não tão boas assim. Fique atento, não perca tempo. Efésios 5, versos 15 a 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem uma música do Baruch, creio que vocês já tenham escutado, ou alguns de vocês, e ele diz: eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, falando para Deus, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. O segundo ponto, o primeiro que a gente falou foi sobre o tempo. Agora a gente vai entrar no segundo tópico, que é sobre o dinheiro. Como nós temos nos relacionado com ele, como nós temos colocado ele à disposição do Senhor, a obra do Senhor. E o texto que eu separei para a gente refletir ou meditar está em 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10, que diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Primeira pergunta: como é que anda a sua fidelidade em relação ao dízimo? Você tem tratado o dízimo, a devolução de parte daquilo que o Senhor tem confiado a você, de forma fiel? Será que temos considerado que aquilo que temos é fruto do que o Senhor tem dado a nós? Ou a gente está incorrendo no risco de achar que é fruto da nossa própria força, da nossa sabedoria, excluindo o Senhor dessa área da nossa vida? Você tem estado atento aos projetos sociais da igreja? Você sabe que existe um ministério dedicado à promoção social e que através dele chegam diversas demandas e necessidades? Ou você tem evitado ter contato porque talvez ao saber vai se sentir desafiado, mas não está disposto a entregar ou dedicar parte dos recursos que o Senhor tem confiado a você à obra dele, no caso, ajudar as pessoas necessitadas? Recentemente, a gente teve aí as enchentes no Rio Grande do Sul. Como você se relacionou com essa situação? Você está sensível a ponto de parar, olhar para o seu orçamento e ver aquilo que você pode sacrificar em detrimento de um povo que está passando por uma situação avassaladora? Você tem estado sensível às demandas dos seus familiares? Por vezes temos familiares passando por algum tipo de necessidade, por um período de desemprego ou alguma outra situação. A gente tem olhado para o outro, temos considerado a dor, a necessidade do outro no nossa avaliação de como gastamos o nosso recurso? Ou você tem se preocupado exclusivamente em satisfazer as vontades e os desejos do seu coração? Quando olhamos para um texto como esse e comparamos com aquilo que temos, será que não temos coisas demais? Será que não buscamos ter mais do que deveríamos? Em relação... Oi? Só um paralelo. Você comentou, né, do dinheiro, você mencionou o Ministério de Promoção Social, do qual inclusive eu faço parte. E é interessante que a nossa igreja ela é composta por pessoas com tanto potencial financeiro para fazer. E eu acho que a gente faz pouco do potencial. Eu acho que o limitante não é o dinheiro, o limitante é o tempo. Então, eu quero dizer, não necessariamente o que você acha que você tem que disponibilizar para Deus é o que aquele momento ou aquela necessidade precisa. Ou será que a gente está superdimensionando o que precisa? Ou será que a gente está fazendo do jeito que a gente quer? Sim. Ou do jeito que o reino requer? Sim. Então está sobrando dinheiro, o dinheiro. Aí o teu tempo, está faltando gente. Sim. Hoje o limitante é gente, não é dinheiro. Então dentro dos aspectos que você coloca... Não é só a parte econômica, tem a parte do ponto anterior que é o... Quando ele perguntou a questão se está em ordem de prioridade, é interessante, porque não deve existir ordem de prioridade. Sim. Deve existir momentos de necessidade diferentes, um e outro, a gente tem que estar disponível a atender de acordo com o que tem. Eu separei algo para falar para o final, mas cabe aqui a reflexão. Se a gente, quando eu lia o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, vocês lembram da atitude que os discípulos tiveram antes do Senhor fazer o milagre? Eles começam a determinar ou dizer para o Senhor o que ele deveria fazer. Senhor, manda o pessoal embora, porque está chegando o dia. E quando eu refletia nesse texto, eu falava, quantas vezes
parece que eu quis direcionar para o Senhor o que deveria ser feito, como fazer, que é o que o Rafa está falando. Às vezes, não, está faltando... Espera aí, a gente tem pedido sabedoria para o Senhor para nos direcionar ou para tocar no nosso coração, para estarmos sensíveis. E aí você começa a perguntar quem é o responsável pelo Ministério de Promoção Social. E aí quais são as necessidades? Como é que nós vamos identificar as necessidades se nós não dermos o passo de procurar conhecer? As coisas não vão cair no nosso colo, né? Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer. Mas obrigado aí, Rafa, pela contribuição. Sobre dons e talentos, eu separei aqui o texto de Romanos 12, 3 a 8, onde Paulo diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Interessante que aqui ele apresenta os dons e já diz como nós devemos aplicar, ou como fazer. Em 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Também está relacionado com o que a gente falou: tempo, dinheiro, talento. Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma vocação. E aqui eu queria fazer só um destaque, porque muitas vezes, até eu quando vou orar, Senhor, obrigado pelo dom da música ou pelo talento da música. Tem uma diferença, apesar de ambos serem dados ou nós sermos capacitados por Deus, existe diferença. Os dons, eles estão relacionados à parte espiritual. O talento, você pode ter um determinado talento que veio da parte genética da sua família, ou então de um treinamento árduo. Você gosta de alguma coisa, você se propõe a praticar, você treina e você se torna talentoso naquela atividade. Há quem diga que o meu talento do motocross vem do meu pai, mas quem conhece ele, eu já vi ele andando, diz que não. Há controvérsia. O futebol, ele usa o exemplo quando se refere ao meu irmão. Ele fala que meu irmão joga como ele, ou puxou ele e eu na moto. Nenhum dos dois. É? Vocês precisam conhecer minha mãe. A gente aprende com as quedas também. Sim. Ambos talentos e dons podem ser usados para glorificar a Deus, mas os dons têm uma ênfase particular no serviço dentro do corpo de Cristo. Na vida da igreja, como nós temos considerado o uso dos talentos e dos dons que o Senhor tem nos dado? Isso está na sua agenda, na sua lista de prioridade? Sobre oração, quanto tempo nós temos investido na prática de oração? 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E aqui a palavra cessar no grego é adialeptos, sem interrupção, incessantemente, sem cessar. Alegrem-se na esperança, Romanos 12,12. Sejam pacientes na tribulação e perseverem. A palavra perseverem, ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo, continuar com o tempo num só lugar. Como é que tem sido? Você tem pensado nessas coisas, nessas questões, ou tem orado só quando acorda, agradecendo pelo dia, na hora do almoço e na hora antes de se deitar, ou nem isso às vezes? Por quem nós podemos e devemos orar? Por nós, pedindo para que o Senhor nos livre, por exemplo, Filipenses 4,6, nos livre da ansiedade. Somos ansiosos por natureza. 1 João 9, orando por nós, no sentido de confessarmos os nossos pecados.
Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Respeito a nós, a nossa relação com a oração por nós. Pela igreja, temos orado pela nossa igreja, pelos desafios da nossa igreja. Que desafios? Você tem se interessado por conhecer os desafios? Escola Fonte, agora no radar. Desafios de infraestrutura. Graças a Deus a igreja está crescendo, as salas estão cheias, semear precisando de espaço. Isso está na sua agenda? Você tem orado pela igreja? O que você tem feito com os recursos que o Senhor tem confiado a você? Pelos familiares, Mateus 15, 22, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui ela pede oração pela sua filha. Nós estamos atentos às necessidades dos nossos familiares e orado, intercedido por eles. E pelos nossos pastores. Vocês já imaginaram os desafios que eles têm? Talvez vocês achem que o desafio deles é estudar a palavra para pregar, para dar uma aula. E os problemas que chegam até eles semanalmente. Já pensou no estresse, no cansaço emocional que esses homens do Senhor sofrem por conta de tamanha, muitas vezes, desobediência nossa, das ovelhas? Quanto trabalho nós damos para eles? Quantos problemas, quantos conflitos? Quantos problemas relacionados ao ego, à vaidade, ao orgulho? Mesmo a gente recebendo um alimento tão bom semanalmente, tantas classes, tantos professores dedicados, e ainda assim a gente pisa na bola. Precisamos orar por eles. Filipenses 1,19, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito, me redundará em libertação, Paulo falando. E pelos doentes, você tem procurado conhecer quem são os enfermos da nossa comunidade? Ou pelos enfermos da sua família ou amigos? Temos gastado um tempo orando por eles? Pelas autoridades, pelos governantes? Ah, não concordo com determinado político, determinado partido. Não é isso que está na palavra de Deus. Nós devemos interceder independente de quem seja o líder. Afinal, o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, é Ele quem rege, é Ele quem governa a nossa vida. Independente de quem esteja no poder. Você tem orado por isso? Ou você tem orado para que o governante que você apoia vença as eleições? Onde está o seu coração? Temos orado pelos inimigos? Mateus 5,44 diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fácil, né? Aqui, talvez, quando você leu esse texto pela primeira vez, falou, não, aqui acho que tem algum erro, possível. O que a gente quer dos nossos inimigos ou daquele que nos perseguem? Nós queremos o mal. E por que nós devemos orar? Pelo exemplo e ensinamento de Jesus. E aqui eu peguei o texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Queria ler com vocês. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Independente da circunstância que você esteja passando. Não existe uma orientação de orar ou agradecer somente quando as coisas vão bem. Afinal, os planos do Senhor são diferentes do nosso. Os propósitos que Ele tem para a nossa vida são diferentes dos nossos. A gente não consegue enxergar lá na frente, Ele sim. Em relação a como orar, eu trouxe o texto de Mateus 6, onde está registrada a oração do Pai Nosso. Nós não vamos gastar tempo. Se você tiver interesse, tem uma aula muito boa que o Dante deu sobre a oração do Pai Nosso. Recomendo vocês assistirem. E em relação à palavra de Deus, 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Lâmpada a gente usa para ver o que está perto. E luz para os meus caminhos, apontando para onde nós devemos ir. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja preparado e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, nós não seremos perfeitamente habilitados para toda obra, não seremos perfeitos se a gente não nos debruçar nas Escrituras. Como anda o nosso compromisso com a leitura da palavra? Como exemplo que eu dei aqui, quanto tempo muitas vezes eu gastei com hobby, você pode ser com outra atividade, e o tempo com a leitura, com o estudo da palavra, ele vem ali só para não passar em branco, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Compreender as Escrituras é o caminho para a revelação da pessoa de Deus através de Jesus Cristo. Atos 17:11, falando sobre os de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. Nós temos examinado, nós temos, depois de ouvir uma aula, a gente tem se interessado por checar se aquilo está correto. 1 Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Não há crescimento, não há santificação se a gente não se alimentar da palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que o processo da salvação, da conversão, ele termina quando a gente reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. De fato, nós somos salvos ao confessar Jesus Cristo como Senhor. Mas isso é o início de uma jornada que durará para sempre. Por que que nós não usamos os recursos da forma que o Senhor espera, ou da forma que nós aprendemos através da palavra dele? E aqui eu trouxe uma reflexão rápida. Não sei quantos já tiveram contato com essa teoria do círculo dourado de Simon Sinek. Simon Sinek, ele é um autor em livros publicados, palestrante, consultor, que escreve sobre liderança. E ele descobriu o que ele classificou como o círculo dourado. E tem um TED Talk dele, que vocês podem assistir no YouTube, e ele fala por que algumas empresas que são inovadoras são melhores do que outras. E ele cita o exemplo da Apple. Por que a Apple então é tão inovadora? Por que alguns produtos da Apple eles têm mais sucesso em relação a outros fabricantes? Ele menciona Martin Luther King, que liderou um movimento de direitos civis. Ele não foi o único a tentar lutar por uma causa, mas por que ele teve sucesso? E ele fala dos irmãos Wright também, em relação ao voo motorizado, controlado, que eles tiveram sucesso. E aí ele começou a estudar e ele chegou à conclusão que pessoas ou organizações que tiveram sucesso ou que a gente vê como diferenciados, eles agem, eles pensam e eles comunicam da mesma forma. E aí ele tentou codificar isso, e ele chegou nesse resultado do círculo dourado. Ele fala que as empresas, ou essas empresas inovadoras, elas começam pelo propósito, de dentro para fora. As empresas normais, ou pessoas comuns, elas começam de fora para dentro. O que eu faço, como, e deixam o porquê para o final. E aí ele até monta um slogan sobre a Apple. Se ela fosse uma empresa comum que pensasse de fora para dentro, ela diria: o que nós fazemos? Ótimos computadores.
eles são bonitos, fáceis de usar e têm uma interface amigável. De fora para dentro seria esse o slogan da Apple. Quer comprar um? Agora, de dentro para fora, começando pelo propósito, como seria esse mesmo slogan? Tudo o que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente, fazer produtos bem projetados, fáceis de usar e com interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar? E segundo ele, tem uma diferença muito grande quando você começa pelo propósito. E o que isso tem a ver com a nossa aula? Assim como ele decodificou esse modelo de pensamento, ou de pensar, que começa com propósito, enquanto eu refletia e fazia uma análise sobre mim, sobre a minha vida, eu pensei, poxa, muitas vezes a gente não usa os recursos que o Senhor tem confiado a nós da forma ou da maneira correta, considerando o Senhor como prioridade, por conta de não entendermos o nosso propósito. Qual é o nosso papel? O que o Senhor espera de nós depois que a gente se converte? Será que é só ajustar algumas atividades ou abandonar alguns pecados, mas continuar no mesmo caminho? Ou será que o Senhor tem outros planos para nós? Qual é o nosso propósito? Paulo entendia muito bem qual era o propósito dele enquanto esteve nessa terra. Em Atos 20, 24 lemos: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estava conversando com a minha esposa recentemente, que ao mesmo tempo, no meu caso, que o ciclismo ele é uma excelente ferramenta e oportunidade para ser usado para o reino, para eu me relacionar com pessoas que não conhecem a Cristo, pregar o Evangelho, também é uma baita tentação, porque meu coração é pecaminoso, enganoso, e quantas vezes eu tenho vontade de treinar, pedalar mais forte, contratar um treinador para melhorar minha performance, para eu ser o melhor, ou buscar ser o melhor, participar de competição. Está vendo o nosso desafio? Qual é o propósito da minha vida? Não estou dizendo que é pecado participar de competição, não é isso. Mas se o meu propósito é satisfazer a necessidade do meu coração no tocante à vaidade, provavelmente eu vou seguir o caminho de treinar para performar. E aí eu vou treinar sozinho, porque aqueles amigos que eu poderia pedalar não têm o mesmo objetivo, e aí eles vão até atrapalhar o meu treinamento. Ou se eu deixo de lado essa vontade que eu tenho e tenho o propósito de ser um embaixador de Cristo nessa vida, a minha agenda vai ser diferente. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. Onde está o grande desafio nosso? Está no nosso coração. E aí entenda coração como mente. O que nós precisamos, meus queridos irmãos? Precisamos de um coração transformado. Falando em coração transformado, me veio a história do rei Josias. Se vocês se lembram, vamos voltar um pouquinho, Manassés reinou por 25 anos, a história está registrada no livro de 2 Reis e 2 Crônicas. Ele fez o que era mal perante o Senhor, foi preso pelos príncipes do exército do rei da Síria, se humilhou perante o Senhor e Deus permitiu que ele voltasse a reinar em Jerusalém. Descansou e foi sepultado. Ele morre, seu filho Amon assume o trono, seguiu a mesma linha do seu pai, fez o que era mal perante o Senhor,
fazia sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, servia a essas imagens, mas diferente do seu pai, ele não se humilhou perante o Senhor. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Depois, o próximo a assumir é o seu filho, filho de Amon, rei Josias. Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ao contrário dos seus antecessores, ele fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E aí nos versos 14 a 18, a gente lê que o sacerdote Ilquias, ele encontra o livro da lei, foi dado por intermédio de Moisés. Ele entrega o livro ao escrivão Safã. Safã, ele leu o livro ao rei e deu relatório do que tinham realizado na casa do Senhor. E Safã leu o livro para o rei Josias. E o que acontece quando o rei Josias ele escuta o que está no livro? Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, segundo Crônicas 34, 19. O rasgar as vestes era uma prática comum dos judeus quando queriam expressar fortes sentimentos provocados por desespero, sofrimento, humilhação, indignação ou luto. Nós vemos esta mesma atitude com Rúben quando rasga suas vestes ao descobrir que seu irmão José tinha sido levado como escravo para o Egito. Jacó, pai de José, rasga suas capas quando achou que José tinha sido devorado por um animal selvagem, Gênesis 37. Jó foi alguém que rasgou a sua túnica quando lhe disseram que todos os seus filhos tinham morrido. O próprio sacerdote Caifás, ele rasgou sua roupa exterior quando ele ouviu algo do Senhor Jesus que ele julgou equivocadamente ser blasfêmia. Josias também rasga suas vestes. Mas será que o Senhor Deus estava interessado no ato ou no coração? Ou o que estavam no coração dessas pessoas ao fazerem isso? Voltando à história, Josias ordena que Ilquias, Aicão, Abdon, Safã e Asaías fossem consultar o Senhor. E eles foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. E ela disse: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. E com relação a Josias, que é o que interessa para nós, versos 26. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração te enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar, contra os seus moradores. E porque te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E enterneceu diz respeito, a palavra significa mover a piedade ou compaixão, estar abalado, abrandecido, amolecido. Por que Josias ficou dessa maneira? Porque o povo não estava agindo em conformidade às ordenanças de Deus. Como está o nosso coração? Nós falamos de recursos que o Senhor tem confiado a nós, da forma como temos usado. Muitas vezes nós não usamos da forma que devemos como cristãos por um problema de compreensão do nosso propósito e de uma disposição de coração a serviço do nosso Deus.
Você estaria disposto a entregar os pães ou os recursos que o Senhor tem disponibilizado a você para a obra dele? Você tem consagrado tudo aquilo que ele tem disponibilizado a você ao serviço dele? Ou assim como a gente vê sobre a multiplicação dos pães, nós temos dado somente as migalhas, aquilo que sobra. O dízimo, se sobrar, no final do mês eu dou. Projeto social, deixa acabar a parcela de produto que eu comprei, e aí eu devo ter uma sobrinha, aí eu vou procurar saber se tem alguma necessidade. Como eu disse, quando estamos falando de coração, a palavra significa o homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência. Como é que está o seu coração? Como você tem administrado os pães que o Senhor tem confiado a você? Talvez, assim como Davi, nós precisamos orar, confessando os nossos pecados ao Senhor, pedindo que Deus crie em nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Versos 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. O Senhor Deus não desprezará. Em Jeremias, capítulo 18, o Senhor dá uma mensagem ao profeta Jeremias e fala: desça até a casa do oleiro e eu lhes falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Será que a gente pode cantar aquela canção: eu quero ser, Senhor, amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Será que isso é uma realidade na sua vida? Você tem o desejo de ser quebrado para utilizar os pães que o Senhor tem confiado a vocês, da perspectiva do reino? Faz teu querer, Senhor amado, és o oleiro e eu esse vaso. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quando o Alex me convidou para estar aqui hoje, dando essa aula, eu aceitei o convite, mas confesso que uma das primeiras reflexões que eu fiz foi: será que eu vou ter condição, capacidade? Tinha dúvidas, coloquei em xeque, mas em nenhum momento me coloquei diante do Senhor enquanto fazia essa reflexão. Sempre olhava para mim e minha atitude. Certamente ficarei nervoso, será que o nervosismo vai me atrapalhar? Quando a gente tem a perspectiva correta, a gente olha aquilo como uma oportunidade que Deus está nos dando. E quando a gente se submete a Ele, a gente fala: Senhor, eis-me aqui. A palavra de hoje, não sou eu, não estou falando algo que eu acho, que eu penso. É fruto do estudo, da reflexão em cima das Escrituras. E a minha oração passou a ser: Senhor, que a palavra que o Senhor vai levar aos meus irmãos naquele dia possa alcançar o coração deles, que eles estejam abertos, sensíveis à tua voz, e que possa promover mudanças de atitudes, visando o Senhor, visando o teu reino. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer. Muitas vezes, como eu disse quando o Rafa trouxe aquela reflexão, a gente age como os discípulos. Eles estavam andando com o Senhor Jesus, vendo os milagres que ele estava fazendo, mas mesmo assim
Eles dão ordem para Jesus: mande as multidões embora, para que possam ir aos campos e povoados. E aí Jesus fala para eles: providenciem vocês mesmos alimento. Ao que eles respondem: precisaríamos de muito dinheiro. Está vendo como não tem uma relação aqui de reconhecer com quem eles estavam? Se eles tivessem em mente o Senhor Jesus, talvez, Senhor, eles poderiam até colocar essa situação, mas o que nós vamos fazer? O que o Senhor sugere? Como nós podemos trabalhar para o Senhor para sanar esse problema da falta de alimento para a multidão? E aí eu volto para Jeremias, um texto que está lá em Jeremias 10, 23, 24, onde Jeremias ele reconhece a incapacidade de planejar o próprio caminho e pede para o Senhor corrigir. Eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não sejas severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Que o Senhor visite o seu coração ao longo desse dia, ao longo dessa semana. Que possamos reconhecer a autoridade do Senhor em nossas vidas e agir com atitude de submissão, visando usar os recursos que Ele tem nos dado de forma a engrandecer o reino, a glorificar o nome do Senhor. Quantos pães vocês têm? Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de refletirmos e estudarmos a Tua palavra. Ó Pai, que tudo que conversamos, ouvimos, relembramos e aprendemos se torne, ó Pai, uma realidade em nossas vidas. Reconhecemos a nossa incapacidade de fazermos isso sozinhos, ó Pai. Carecemos da obra do Espírito Santo em nós, da atuação do Espírito Santo, para nos apresentarmos como servos bons e fiéis. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos aqui presentes, ó Pai, e que sejamos homens que faça diferença nesse mundo, ó Pai. Que possamos impactar esse mundo através do testemunho da obra de Cristo em nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.